Elefantes caminhando numa grande planície de cultivo de grãos, junto com cavalos imponentes e livres. As montanhas vulcânicas são ricas em minérios com 3 cores diferentes de pedra que são comuns e utilizadas nas construções dos templos. Ao olhar para a grande cidade em camadas circulares concêntricas, no meio dessa planície cercada por montanhas, vemos um grande sistema de canais que mantém contato e comércio com o mundo antigo. Você já desconfia de onde estamos? Essa pergunta não é muito difícil de responder se você é um conhecedor das lendas da Atlântida. Mas você desconfiaria que nosso continente perdido fica na Indonésia? A Atlântida tem sido objeto de fascínio desde as eras mais antigas e já fizemos alguns conteúdos explicando um pouco aqui sobre ela. Até hoje, ninguém sabe se ela realmente existiu e muito menos onde ela se localizava. Porém, uma coisa é fato, já foram organizadas expedições recentes, buscas nas eras modernas e até mesmo videntes como Edgar Cayce foram enfáticos em cravar a existência do continente perdido. Há tempos, eu tenho um livro bastante interessante do professor Arísio Santos, brasileiro, que defendia uma teoria bastante controversa. Não só o continente perdido da Atlântida existiu, mas ele ficava bem no Oceano Pacífico, bem onde conhecemos hoje como a Indonésia. Eu confesso que eu tenho visto algumas teorias absurdas, não só aqui na rede, mas em alguns livros, e, como um bom explorador, eu precisava conhecer essa teoria um pouco mais e melhor. O professor Arísio Nunes dos Santos foi um engenheiro elétrico com doutorado em física nuclear e docente livre. Além disso, ele atuou como geólogo e climatologista, contribuindo significativamente para a teoria da Era do Gelo e do catastrofismo. Sua pesquisa argumenta que um cataclismo levou ao fim de um paraíso original, identificado como a Atlântida, e o Jardim do Éden, citado em várias culturas e religiões. Ao longo dos mais de 30 anos, Arísio Santos pesquisou temas como simbolismo, alquimia e mitologia comparada e ainda dominou várias línguas antigas como grego, latim, sânscrito e dravídico, o que o ajudou a decifrar línguas como etrusco e pelasgo e as conectou com o Oriente, o lugar original da Atlântida, segundo os seus estudos. O professor Arísio é um profundo conhecedor de geografia, lendas, linguagens e mitologia antiga na sua obra. Com isso, ele coloca pontos bastante interessantes e pertinentes, fazendo uma comparação da famosa obra de Timeu e Crítias de Platão com todas essas características. Entre os pontos que ele considera relevantes para a identificação do continente perdido estão desde uma população imensa, a possibilidade de comércio marítimo extenso, até mesmo características mitológicas com templos e monumentos antigos, até a presença de metais preciosos e vulcanismo na região. Mais do que isso, o professor Arísio compara esses pontos com outros locais já citados por outros autores e refuta vários deles de uma forma bastante convincente. Recomendamos uma visita no site do professor aqui na descrição para maiores detalhes. Além das comparações pertinentes com fatos e dados, eu notei algumas quebras de paradigmas interessantes feitas por meio de pesquisa pelo professor Arísio. Seguem aqui algumas principais. A Atlântida é notadamente descrita por Platão como um continente submerso maior que a Ásia Menor e a Líbia juntas. Eu não questiono aqui a possível falta de acurácia da descrição feita numa época que tinha realmente escassez de recursos e de medição exata. Mas onde mais poderia existir um continente afundado com essa dimensão colossal? Alguns pregam que poderia ser na mesodorsal atlântica. Mas mapeamentos mostram que, além de ser uma área bastante profunda em alguns pontos, ela não tem as características de um continente perdido. Uma outra área que restaria seria exatamente a parte recentemente submersa dentro do arquipélago da Indonésia. Seria essa realmente a origem do mito do dilúvio? O professor também argumenta que para que um continente ou uma ilha tivessem 2 colheitas por ano e um clima agradável e tropical,
ele deveria ser numa latitude mais próxima ao Equador. Essa observação é bastante pertinente considerando que estávamos em plena era glacial e outros locais do planeta dentro da faixa dos trópicos não atenderiam a esses critérios de Platão. Já os lugares que estão fora da faixa tropical seriam muito pouco prováveis de apresentarem o clima e as colheitas de forma relatada por ele. Uma outra curiosidade aqui são os relatos dos ventos do paraíso em textos como de Homero, Hesíodo e até mesmo Joséfo. Na verdade, esses ventos são também a brisa fresca da tarde que Deus desfrutou no paraíso na companhia de Adão. A similaridade aqui são com os ventos alísios, deslocamentos de massa de ar que se realizam dos trópicos para o Equador, trazendo umidade e frescor. Muitos, inclusive eu, podem estar se argumentando agora. Mas Platão não disse que a Atlântida ficava no Oceano Atlântico? Como pode ela estar no meio do Oceano Pacífico? Mas aqui é uma pegadinha. O Oceano Atlântico foi batizado com esse nome exatamente por conta da lenda do grande continente. Mas as descrições apenas diziam que o continente ficava além dos pilares de Hércules, que é hoje conhecido como Estreito de Gibraltar. Antigamente, acreditava-se apenas em oceano, que era a massa de água que circundava os 3 continentes até então conhecidos como Ásia, África e Europa. Sendo assim, qualquer continente ou ilha mítica que ficasse além dos pilares de Hércules, no meio do grande oceano, poderia ser a Atlântida. Não havia uma divisão nítida na época de Platão entre o Oceano Índico, Pacífico e Atlântico. Uma curiosidade bastante interessante sobre a teoria da Atlântida na Indonésia é que o arquipélago é um dos pouquíssimos lugares no planeta que tinha o seu território bastante diferente em larga escala comparado a 12 mil anos atrás, que é a data da suposta catástrofe. Outros que atendem ao critério são o continente de Doggerland, onde é hoje a Grã-Bretanha, uma parte do crescente fértil no Oriente Médio e até mesmo uma boa parte das costas aqui das Américas. O planeta se encontrava no final de uma grande era glacial e uma boa parte das águas dos oceanos estava concentrada em geleiras imensas em ambos os polos. Isso é cientificamente provado e sabido pelos estudos recentes. Mais do que isso, já se teoriza um grande impacto ou explosão vulcânica que provocou o fim dessa era glacial com um grande dilúvio, assim como contado nos mitos antigos. Esse fenômeno é conhecido pela ciência como hipótese do Younger Dryas, que permitiu grandes alterações climáticas e até geográficas no planeta. Nesse contexto, os níveis dos oceanos pré-dilúvio eram menores do que os atuais em até 120 metros. Toda essa água que passou das geleiras para os oceanos também foi conhecida como Meltwater Pulse 1b. Como consequência disso, uma boa parte desses continentes foi completamente submersa, dando lugar ao nosso mapa mundi atual. À primeira vista, a teoria da Atlântida na Indonésia me pareceu bastante absurda. As minhas primeiras memórias e estudos sempre fizeram referência ao suposto continente no meio do Atlântico ou em outros lugares próximos das civilizações mais citadas e conhecidas pelo Ocidente. No entanto, eu fiquei bastante intrigado com a coleção de evidências interessantes que o professor Arísio trouxe na sua obra. As Índias são reconhecidamente uma das civilizações mais antigas, frutíferas e místicas da história e pouco sabemos sobre a sua incrível origem ancestral. Sua linguagem deu origem a quase todas as linguagens do mundo. Mais do que isso, o Oceano Pacífico é berço de grandes mistérios, fazendo alcançar inclusive as Américas com os maravilhosos moais na Ilha de Páscoa e as misteriosas civilizações pré-incas e de Tiwanaku. Nós já mostramos aqui em outros conteúdos que há traços marcantes da genética da Oceania nos índios da América. Teriam todos eles vindo por meio da Grande Ponte de Bering? Mitos locais dizem que não, e confirmam que grandes navegadores chegaram às nossas costas, mas pelo outro lado, milhares de anos antes do que pensávamos. Quem afinal são esses navegadores? Por isso, estamos partindo em breve para a Indonésia para explorar e ver com nossos próprios olhos. Quando juntamos a teoria e a experiência, podemos evoluir com mais facilidade nos pontos obscuros da história, nos mitos e até mesmo na própria ciência. Nos vemos no próximo e a verdade está lá fora. Abraços. Tchau, tchau.